Paz, igreja. É uma alegria estar realizando esse novo encontro com vocês, justamente para falarmos mais um pouquinho sobre a Igreja do Senhor Jesus, a Igreja viva, a Igreja eterna. Nós temos, como já vimos no Novo Testamento, ensinamentos muito bem definidos sobre a Igreja do Senhor Jesus como o corpo de Cristo e Cristo o cabeça. E também vemos muito bem definido que a Igreja do Senhor Jesus é única na face da terra, porque Jesus é o cabeça, o único que está no comando da Igreja viva do Senhor Jesus. Depois vêm os seus ungidos para trabalharem nesta obra com toda a Igreja viva. Temos bem claro também nos evangelhos, nas cartas, as igrejas locais. O que é uma igreja local? É um grupo de crentes fiéis, de pessoas fiéis a Deus, que se reúnem em torno da palavra de Deus, para terem comunhão, para crescimento na fé, para ajuda mútua, enfim, para adorar a Deus e viver uma autêntica vida cristã. Nós vemos relatado no Novo Testamento que essas reuniões aconteciam de casa em casa. E o local onde acontecia normalmente é citado o cenáculo. Cenáculo era uma peça bem espaçosa que havia na casa do povo de Deus naquele tempo, que seria a nossa sala de jantar de hoje, o cenáculo. Então, nós precisamos resgatar o culto a Deus no cenáculo, nessa peça íntima da nossa casa, em família e com outras famílias. Essa é a igreja local do Senhor. Hoje nós sabemos que existe uma grande divisão. Infelizmente, a igreja cristã está totalmente fragmentada, totalmente dividida na face da terra. Existem verdadeiras brigas a respeito de essa é a minha igreja, essa é a igreja que salva, essa é a igreja que tem poder, porque essa igreja é renovada, essa não é. Enfim, Jesus e os seus apóstolos não nos ensinaram essas coisas, não recomendaram essas coisas para nós. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. É isso que eu tenho procurado viver e ensinar, exclusivamente através da palavra de Deus. Não por pensamento meu, por opinião minha ou porque eu queira induzir pessoas. Muito pelo contrário. Sempre exponho na Bíblia e você tem todo o direito, eu recomendo inclusive que confirme, que verifique todas as citações que eu faço para ver se de fato as coisas são assim. Então, eu quero hoje conversar com vocês um pouquinho sobre as evidências da verdadeira igreja do Senhor Jesus. Antes de começar a trabalhar nessas evidências, muitos poderão vir com argumento, mas isso foi há 2000 anos atrás, hoje as coisas mudaram. O ser humano continua sendo o mesmo, a palavra de Deus continua sendo a mesma, o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo continuam sendo o mesmo. Então, as coisas não mudaram. Biblicamente, o que tem mudado são usos e costumes, são culturas, são doutrinas humanas que são infiltradas no meio do povo de Deus. São muitas vezes impostas no meio do povo de Deus. E eu quero, então, junto com você, estarmos resgatando valores básicos para nós, para a nossa família, para a igreja viva do Senhor Jesus. Evidências da verdadeira igreja do Senhor Jesus. A primeira e fundamental evidência é que Cristo é o cabeça da igreja. Eu vou citar só um texto sobre cada assunto e deixo a recomendação de sempre. Pesquise. Existem muitos outros textos que dão base para isso que eu vou explicar agora. Cristo é o cabeça e não tem outro jeito. Não é o bispo, não é o padre, não é o papa, não é o pastor, não é o presbítero, ou seja lá o cargo, o título que derem. Ninguém dessas pessoas são cabeça da igreja. A cabeça sempre foi e sempre será o Senhor Jesus. Efésios 1, 22, o apóstolo Paulo está falando sobre a autoridade do Senhor Jesus como Rei do Universo, como o Senhor da igreja. E no versículo 22, então, ele afirma: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha que maravilha!
Então Deus colocou o Senhor Jesus com uma autoridade tremenda e com grande benefício para nós. Ele nos dirige, Ele nos orienta, nos guia. Tudo está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Se nós aceitarmos o Senhor Jesus como cabeça sobre a igreja, como cabeça sobre todas as coisas. Aí sim, acontece o verdadeiro presente. Deus deu a Jesus, a nós, a sua igreja. Mas com uma condição, Ele é o cabeça, Ele está no comando. E nós somos então o corpo de Cristo, formado por muitos membros, muitos cristãos, muitos crentes espalhados pelo mundo afora. Mas os membros que não estão em ação são membros mortos. E nós devemos então estar sempre em movimento, no mover do Espírito Santo de Deus, conforme a palavra de Deus, no poder do Senhor Jesus. Pessoas são discipuladas e batizadas, outra evidência tremenda da igreja. Acontecendo isso, a igreja cresce. Mateus 28, 19 e 20, o próprio Senhor Jesus deu essa ordem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ide. Então é uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos, aos seus enviados, os apóstolos. E essa ordem foi repassada a nós, a todos os crentes de uma forma geral, e alguns ministérios, conforme Jesus distribuiu também, de forma específica na condução da igreja viva. Ide, fazei discípulos. Esse ide quer dizer estar indo sempre. Não é eu me tornei crente, tenho a salvação, está tudo bem, maravilha, tenho comunhão com um grupo maravilhoso, que são toda gente boa, não matam, não roubam, não fico olhando para minha esposa, etc. Então não é assim. Eu faço parte de um grupo maravilhoso, sim, a Igreja Viva do Senhor Jesus, um grupo universal e um grupo local. Então, mas eu tenho que estar indo, eu devo estar indo e fazendo discípulos, onde os meus pés pisarem. E também conduzindo essas pessoas à doutrina completa, a doutrina do batismo, a todos os ensinamentos que Jesus deixou a respeito do reino de Deus. Ensinando-os. É muito sério isso. Nós precisamos ensinar as verdades contidas na Bíblia. Por isso nós precisamos estar bem orientados, bem doutrinados com a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, para ensinar. Aí cumpre-se uma promessa tremenda do Senhor Jesus. A evidência. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim, até o dia do juízo, até que eu volte. E todos perceberão que Jesus é comigo, que Jesus é com cada crente, quando assim agirmos. Os apóstolos, eles eram perseguidos, eles eram açoitados, eles eram difamados, eles sofriam todo tipo de perseguição, mas eles não abriam mão dessa condição, de estar indo, de estar ensinando a palavra de Deus, na certeza que o Senhor Jesus estava ali, lado a lado com eles, dia após dia, e assim devemos agir. Esta é a evidência que todos deverão perceber em nós. Jesus presente e nós em ação no poder do Espírito Santo, no poder do Senhor Jesus. Outra evidência maravilhosa, que comove, que mexe com o coração das pessoas, é o amor fraternal. Jesus também deixou palavras bem claras sobre o amor fraternal. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Novo mandamento. Jesus, quebrando aquela lei antiga da vingança, do olho por olho, dente por dente, aquela lei antiga do Velho Testamento, que as pessoas tinham o direito de fazer justiça. E hoje
Jesus diz para nós: eu tenho um mandamento tremendo para vocês, que é o mandamento do amor. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então nós temos exemplo de amor. Jesus é o nosso exemplo de amor. Ele nos amou quando estávamos perdidos. Ele nos amou antes da fundação do mundo, preparando a salvação para nós. Ele continua nos amando. Então, Jesus tem autoridade sobre nós para exigir que andemos neste amor, assim como eu vos amei, ele afirma. E assim vocês devem amar uns aos outros. Isso será um sinal. Por onde vocês passarem, saberão que vocês são meus discípulos. Saberão que a igreja viva do Senhor Jesus está ali presente. Que ali está um discípulo, uma discípula, ali está a igreja viva do Senhor Jesus. Só acontecerá isso, Jesus afirma, se tiverdes amor uns aos outros. Amor. O mundo está muito carente de amor. Quando se fala de amor, as pessoas pensam em tudo, menos o verdadeiro amor, o amor cristão. As pessoas hoje estão mais preocupadas com o amor a bens materiais, o amor eros, o amor a pessoas, estão mais preocupadas com o amor que dá os prazeres da carne. Mas aqui Jesus está falando do amor verdadeiro, do amor que está acima de todo e qualquer bem material. É o amor que mexe com a emoção, mexe com o espiritual, de forma que a pessoa entenda racionalmente as coisas do amor de Cristo, as coisas da salvação que Deus preparou para nós. Então, evidência. Não abra mão dessa evidência também, do amor. Tanto que o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23, começa aqui dizendo que o fruto do Espírito é o amor. E aí vem todas as virtudes do fruto do Espírito a seguir. Então nós precisamos desenvolver esse caráter de Cristo em nós. Evidência da igreja viva, evidência de que Cristo está no comando. A Bíblia é a única regra de fé e conduta. Outra evidência. A igreja viva do Senhor Jesus não aceita outra doutrina extra-bíblica. Só a Bíblia. Somente a Escritura Sagrada, somente a Palavra de Deus. Atos 17, 11, entre muitos textos também, eu quero citar o exemplo dos bereanos. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram, de fato, assim. Maravilha isso! Veja se as coisas são de fato como eu estou falando, como eu tenho ensinado. Abra a sua Bíblia, examine, faça perguntas, compartilhe com pessoas para ver se as coisas são de fato assim. E os de Bereia eram mais nobres, não nobres no sentido terreno, mas nobres diante de Deus. Você quer ser nobre diante de Deus? Examine as Escrituras todos os dias para ver se as coisas são de fato do jeito que falam para você. Examine, que você não cairá mais em armadilhas, em enganos, não cairá mais em mentiras e terá discernimento das coisas. Terá sabedoria do alto, sabedoria que vem do trono de Deus. E temos muitos outros textos confirmando esta nobreza dos bereanos. E Jesus, ele veio para deixar na terra uma igreja nobre. Não uma igreja que fica se orgulhando da sua placa, do prédio bonito onde se reúne. Não uma igreja que fica brigando por cargos. Não uma igreja vaidosa. Jesus veio para deixar uma igreja que marcha triunfalmente, falando a verdade, ensinando a verdade e ganhando vidas para esta verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós precisamos seguir os exemplos de Jesus, seguir os passos de Jesus. E Jesus conosco e nós com Jesus, incondicionalmente. Assim, vidas estarão vendo as evidências da verdadeira igreja do Senhor Jesus na nossa vida, na vida de cada filho, de cada filha de Deus. Outra evidência inquestionável é o poder para testemunhar. E Jesus deixou a nós esse poder.
Ele cumpriu a promessa do derramamento do Espírito Santo. Atos 1,8 ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder. Você já se converteu? Você já é filho, já é filha de Deus? Então você já recebeu o Espírito Santo. E você já recebeu o quê? Poder. Poder para ser testemunha do Senhor Jesus. Poder para testemunhar, tanto em casa como fora de casa, como até aos confins da terra, aonde Deus colocar a planta dos teus pés. Poder para testemunhar. A evidência do Senhor Jesus na nossa vida. A evidência que Jesus é o cabeça e eu sou membro do corpo de Cristo. Esta é a maior evidência. A evidência para testemunhar não é apresentar uma carteirinha de uma denominação. Está aqui minha carteirinha. Não. A evidência é a nossa vida. Como diz o apóstolo Paulo, que nós somos cartas abertas para serem lidas por todos que olham para nós. Esta é a maior evidência para testemunhar. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, o verdadeiro evangélico, ele testemunha muitas vezes sem abrir a boca. O nosso corpo fala, a nossa vida fala, os nossos bens falam, que as pessoas que olham para o nosso testemunho falam por nós também. Então nós precisamos tomar cuidado com este poder. Eu tenho tido o privilégio de muitas vezes ouvir pessoas contando: olha, aquela pessoa ali, depois que passou a ser discipulada, mudou. Mudou muito. É muito diferente hoje. E isso é maravilhoso. E muitos já escutaram, eu já escutei isso também. As pessoas dizendo que notam a diferença na nossa vida. E é para isso mesmo que Jesus nos chama, com poder, para que as pessoas notem esta diferença. Esta diferença é o Espírito Santo em nós. Esta diferença é a obediência à palavra de Deus, se cumprindo em nós e através de nós a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus. Outra evidência tremenda na nossa vida também, na igreja viva do Senhor Jesus, é a ajuda mútua entre os irmãos. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. Sabe o que é isso? Você encontrar alguém sem forças mais, por causa do grande fardo que está nas suas costas, você chegar e tirar esse fardo das costas de outra pessoa. E como que fazemos para levar as cargas uns dos outros? Muitas maneiras. O Espírito de Deus vai nos mostrar no dia a dia. Muitas vezes só uma batidinha no ombro, batidinha com amor, derruba qualquer fardo que está nas costas da pessoa. Muitas vezes só um sorriso e um bom dia também destrói grandes pesos na vida da pessoa. Muitas vezes entrar em ação, um aconselhamento, até um curativo de alguma ferida que haja no corpo dessa pessoa, um socorro a uma pessoa que não está conseguindo vencer um vício, uma pessoa que não está conseguindo vencer uma situação que ela é dependente e não tem mais força. Aí nós entramos em ação e Deus tira através de nós, com seu poder totalmente, a pessoa desta escravidão. Deus opera de muitas maneiras. Muitas vezes Deus nos manda cuidar da saúde física de uma pessoa, e através desse cuidado, dessa demonstração de amor, essa pessoa quer daí conhecer o amor de Jesus. Ajuda mútua. Podemos ajudar de muitas maneiras. São inúmeras as possibilidades de ajudar alguém no dia a dia. Desde ajudar um idoso a atravessar a rua, ajudar a carregar alguma coisa que a pessoa está tendo dificuldade, ajudar quando alguém está com um pneu furado do seu veículo, qualquer coisa assim. São inúmeras as possibilidades de estarmos entrando em ação. E uma coisa muito simples, daí a pessoa desperta para esta nossa atitude e quer saber um pouquinho mais. Vê que nós fazemos isso com alegria, sem desejo de obter nenhuma vantagem,
E é assim que o amor de Jesus se move, ganhando vidas para o seu reino, ajudando, ajudando. E aos irmãos da igreja, sempre que houver uma situação crítica, nós temos total liberdade de ir até a pessoa e falar exatamente o que está acontecendo e ajudar com cesta básica, ajudar emocionalmente, espiritualmente, ajudar em todos os sentidos. Então nós precisamos desenvolver essas práticas que mostram a verdadeira igreja viva do Senhor Jesus, que deixa a igreja viva do Senhor visível. Crente, cristão, evangélico, não deve ser invisível. Não existe crente secreto, evangélico secreto. Só existe agente secreto para investigação. Agora os cristãos, os filhos e filhas de Deus devem ser visíveis, de forma que as pessoas queiram conhecer um pouco mais do reino de Deus através da nossa visibilidade, através do nosso testemunho. Então, algumas evidências aqui da verdadeira igreja do Senhor Jesus, onde mostra que a igreja é o corpo com muitos membros e Cristo é o cabeça. E cabeça, todos nós sabemos que comanda. Sem cabeça o corpo não sobrevive. E Cristo, ele dá vida para nós, dá direção para nós, dá sabedoria, enfim, nos prepara para uma vida abundante, para uma vida vitoriosa, aqui na terra e definitivamente na eternidade. Então, igreja, como nós já aprendemos, a igreja são aquelas pessoas, conforme a oração sacerdotal do Senhor Jesus, a igreja são aquelas pessoas que são arrancadas do mundo, são arrancadas das mãos do inimigo, mas não saem do mundo, porque nós estamos no mundo. A igreja viva do Senhor, ela não pertence ao mundo, ela pertence ao reino dos céus, ao reino de Deus. Então o Senhor Jesus diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Precisamos considerar bem esta realidade. Não podemos confundir, não podemos praticar as coisas do mundo, não podemos imitar as coisas do mundo. Imitar somente ao Cristo e praticar somente as coisas que Jesus nos ensina. E assim, a igreja viva do Senhor Jesus continua marchando vitoriosamente na face da terra, até que estejamos com o Senhor Jesus eternamente lá no reino celestial. Glórias a Deus. Eu recomendo mais uma vez, não deixe de compartilhar essa palavra, primeiro em casa, com os vizinhos, com os parentes, com os amigos, compartilhar através da indicação do nosso link no canal do YouTube, indicação da nossa página também, na internet, enfim, use todos os recursos para que estejamos ganhando mais vidas para o Senhor Jesus, estejamos assim aumentando a nossa irmandade cristã na face da terra. Peça ao Espírito Santo de Deus intrepidez, peça ao Espírito Santo de Deus que você deseja ser de fato uma evidência entre muitas pessoas, para que as pessoas reconheçam a igreja do Senhor Jesus através da tua vida. Peça, ouse pedir, ouse praticar, ouse ser igreja viva, e você verá que maravilhas o Senhor faz. O poder que Ele derrama sobre você, poder para a tua vida pessoal e poder para as outras vidas com quem você mantém contato. Receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão da Tua Palavra. Muito obrigado porque a Tua glória enche a nossa alma, enche a nossa mente, enche as nossas casas com o poder do Teu Santo Espírito, trazendo evidências do Teu reino poderoso, do Teu reino celestial, para transformar o nosso viver e através de nós transformar outras vidas. Opera, Senhor, poderosamente agora, na vida de cada um que está recebendo essa palavra, Senhor. Opera, Senhor, quebrando barreiras, quebrando preconceitos, abrindo o entendimento e preparando para uma vida vitoriosa, vitoriosa em Cristo. O poder do Espírito Santo, uma vida vitoriosa espiritualmente, emocionalmente e materialmente, Senhor. Dá essa vitória à tua igreja, são promessas do Senhor e nós tomamos posse dessas promessas em nome de Jesus. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Glórias a Deus. Amém.